Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse plenário. Silvana Piroli, Sindserve, ex-vereadora dessa casa, Ana Corso e o Edson, né? Henrique Silva também, ex-vereador dessa casa. Seu Davi Vicenzo, a Beth e todos os integrantes da Associação da Rampa, aqui representando os deficientes físicos da nossa cidade. E é justamente nesse tema, senhor presidente, que preparei o meu grande expediente no dia de hoje para falar um pouquinho nessa tribuna sobre um projeto de minha autoria que protocolei nessa casa ainda em 2014, né? Projeto de lei número 242/2014. Esse projeto, na verdade, eu pedi novamente o desarquivamento com o intuito de continuar trabalhando em cima dele e posteriormente poder trazer para essa casa e para avaliação e aprovação de todos os colegas. Vejo que é um projeto bom, que irá ajudar muito a melhorar a vida das pessoas na nossa cidade e ajudar na questão dos deficientes físicos. Temos várias pessoas aqui, logo mais também teremos a apreciação de um projeto do vereador Flávio Cassina e, além do mais, ajudará na questão da estética da nossa cidade também. E falando um pouquinho desse projeto, na verdade ele prevê que todas as empresas urbanizadoras do nosso município, para conseguirem a aprovação do projeto na prefeitura, eles seriam obrigados a construir o passeio público nos novos loteamentos de nossa cidade. No artigo 2º desse projeto, fica estabelecido como norma que a confecção do passeio público ela deve ser do concreto simples, resistente ao tráfego de pedestres e cadeirantes, tendo uma espessura mínima de 5 centímetros e deixando um espaço mínimo de 7 centímetros entre o piso e a altura do cordão com passagem suave. E o objetivo para, nesse primeiro momento, o passeio ser apenas um piso mais simples, de 5 centímetros, seria também pensando em facilitar a questão da canalização do proprietário do terreno logo depois, né, que ele for ligar a rede de esgoto dele na rede principal da rua. Porém, o projeto também, ele não tira a obrigação do proprietário em fazer a etapa final, que justamente seria aquela etapa de colocar a pedra, fazer aquele nivelamento com a pedra, com o piso, né, do passeio público. Sabemos que hoje a responsabilidade do loteador é entregar o loteamento com rede de esgoto, com pavimentação da rua e com a iluminação pública. E o passeio público, ele é de responsabilidade e de obrigatoriedade do comprador ou do proprietário do terreno. O problema maior é que, em muitos dos casos, o terreno ele é vendido a investidores que acabam, muitas das vezes, não construindo e acabam deixando esse terreno lá, e daí tem vários problemas, nem vamos entrar aqui na questão do mato alto, da sujeira, do lixo, mas me refiro aqui à questão do passeio público, onde que esses investidores, sejam muitas vezes imobiliárias ou alguém que quer investir o seu dinheiro, né, e acaba deixando o terreno lá por vezes anos e anos e anos e não faz também o passeio público. Também em nossa cidade, o valor, todos sabemos que o valor de um terreno ou de um imóvel, ele é bem valorizado, né? E muitas das vezes o trabalhador, naquela ânsia de escapar do aluguel, de pagar ao menos o que é seu, ele junta um dinheirinho, muitas vezes ele dá de entrada até o seu carro, quando possível ele junta o fundo de garantia e mesmo assim o restante ele parcela, muitas vezes até em 30 anos, vereador Kiko, e fica apertado para o trabalhador, fica apertado, ele já compromete quase que todo o seu salário e essas despesas menores, que seriam como o passeio público, vão deixando, né? Então, é um grande problema em nossa cidade. Sabemos que já existe a lei que, para ela ser cumprida
né? São muitos problemas. Caxias é uma cidade que cresce a cada dia que passa, e ela tem que ter uma denúncia. E depois que tem a denúncia, a fiscalização, ela tem que, naquelas pilhas de denúncias que tem lá, ela tem que ir até o local, constatar o problema, e só aí depois ela vai poder notificar o proprietário desse terreno. Mas sabemos também que hoje existe uma grande dificuldade na questão da fiscalização, pois nosso município cresce muito, como eu disse antes, todos os dias estão abrindo novos loteamentos, todos os dias, quase toda hora a gente está aprovando o nome de rua nessa casa, e a cidade cresce. E temos poucos fiscais na prefeitura para atender todas essas denúncias que chegam do Alô Caxias, que chegam dos presidentes de bairro, que chegam até mesmo de nós vereadores. Com isso, colegas, as pessoas com deficiência física, cadeirantes, não têm sequer a menor chance de poder andar num passeio público, numa calçada, e muitas das vezes tem que andar na rua, expostos ao perigo do trânsito, questão da segurança. O idoso, vereador Kiko, o senhor que é da comissão do idoso, muitos às vezes têm a dificuldade de locomoção, alguns, e não conseguem ter um passeio público em alguns lugares da nossa cidade para poder andar. Sem contar aqui a questão das crianças, vários casos que eu já escutei e acredito que vários de vocês, de não ter o direito de ir e vir para a escola, perto de escolas. Lá no bairro Cidade Nova tinha um caso, vereadora Gladys, que as crianças tinham que, para poder ir para a escola, tinham que ir pela rua. Então, é bem complicado. E todos os pedestres em geral, que muitas das vezes, no momento oportuno já lhe concedo a parte, vereador Kiko, muitas das vezes, como eu disse antes, tem que andar na rua porque não existe passeio público. Então, entendo que, como eu, vários vereadores já receberam essas denúncias, que é um grande problema a questão do passeio público em nossa cidade, e dessa forma, entendo que seria importante a aprovação desse projeto, que ajudaria muito na solução desse problema, que é antigo em nossa cidade. Sei que não vai resolver. Com a parte, vereador Neri. Momento oportuno já lhe concedo, vereador Toigo. Mas, com certeza, ao longo do tempo, vai ajudar, porque os novos loteamentos seriam obrigados a já fazer o passeio público. Então, importante também falar que nesse projeto de lei seria implantado apenas aos novos loteamentos daqui para frente, a partir da sua aprovação, assim pensando em sanar esse problema aí com o passar dos anos. Esse projeto, vereador Toigo, eu protocolei ainda na casa em 2014, dia 4 de dezembro de 2014, já fazem quase 3 anos, e tenho certeza que nesses 3 anos muitos loteamentos já se construíram na cidade, e se a gente fazer um levantamento hoje, eu tenho certeza que muitos deles, muitos terrenos hoje não têm passeio público, e quem sofre são as pessoas. Então, protocolei dia 4 de dezembro de 2014, ele teve um parecer de constitucionalidade, um parecer positivo pela assessoria jurídica dessa casa, o dia 7 de maio de 2015. Então, depois ele foi para a CCJL, que no dia 2 de junho de 2015 também emitiu um parecer pela constitucionalidade. E então, esse projeto ele foi para a comissão, para a SEDUT, que encaminhou para análise técnica do Poder Executivo, no dia 20 de julho de 2015. E então, já faz quase 2 anos que esse projeto está lá no Executivo parado, e a gente gostaria muito que o projeto andasse. Então, pedi o desarquivamento novamente desse projeto, porque entendo que é um projeto importante na nossa cidade, e farei contato com o Executivo para tentar conversar, dialogar, e pedir a eles que emitam um parecer e mandem novamente esse projeto para essa casa, para que a gente possa pedir uma declaração de líder da bancada do SD, senhor presidente, só para continuar e ceder os apartes aos colegas. Uma declaração de líder da bancada do SD. Permanece com a palavra o vereador Nery Carteiro. Obrigado. Então, como disse antes, pedi o desarquivamento, vou entrar em contato com o Executivo, pedir para que emita esse parecer e que ele possa mandar para essa casa esse projeto quanto antes, porque tenho certeza que
do dia que eu protocolei, já passaram vários dias e se tiver alguma coisa que não esteja dentro da lei, a gente se propõe a mudar, colocar emendas, né? Mas quero trabalhar esse projeto para que a gente consiga aprovar, porque tenho certeza que além de ajudar a melhorar a vida das pessoas em nossa cidade, ele, na questão do deficiente físico, Declaração de direito, presidente. dos cadeirantes, dos idosos, como eu falei antes, Uma das parte depois, por crianças, gentileza, vereador. pedestres. Ele ajudaria também, vereador Chico, na questão de diminuir o trabalho dos nossos fiscais, que hoje já estão sobrecarregados, é muito trabalho. Cada vez que a gente vai lá cobrar protocolos, eles nos mostram pilhas e pilhas, e com certeza ajudaria muito nessa questão desse projeto, não só agora, mas ao longo dos anos. Então, cedeu a parte primeiro o vereador Kiko, depois os vereadores. Obrigado, vereador Neri. Esse seu projeto, com certeza, é um projeto muito importante, porque nós que moramos nos bairros, principalmente, a gente vê a dificuldade do morador poder fazer seu passeio público, né? Quando vê, chega uma notificação, mas não chega lá dizendo que maneira tem que ser feito, Presidente, e daqui a pouco ele faz, e dentro de poucos meses já está todo ele destruído. E tem pessoas também que quando fazem, não são orientadas, depois vai a notificação porque ele deixou com degrau, deixou ele sendo perigoso para pessoas cadeirantes, até para pessoas normal, como nós também podemos ali sofrer um acidente. Então, não tem um regramento, não tem orientação, só tem cobrança, E hoje, como o senhor falou, os fiscais também têm o tempo de nos atender aqui na prefeitura, atender a população. Então, sobra pouco tempo também para eles. Então, o seu projeto será bem-vindo e o senhor não desista dele para nós poder aprovarmos aqui. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Kiko, e o projeto vai ser nosso, né? Acredito que é a questão de regrar, né? E pensando nas pessoas. Eu acho que o vereador Toigo era o segundo que tinha me pedido a parte. Muito obrigado, vereador Neri. Lhe cumprimentar por trazer esse assunto à baila na sessão de hoje. Também lhe cumprimentar pela apresentação desse projeto de lei que dialoga com um problema que temos hoje. Não é exclusividade de Caxias do Sul, mas em muitos municípios, que é justamente, né, o problema que são as condições da própria existência do passeio e também da manutenção deles. A gente percebe que muitos deles são irregulares, outros têm pedras soltas, o que dificulta sobremaneira na mobilidade das pessoas. E nós entendemos, sim, que um projeto desse ele precisa ter a sua tramitação, né, nesta casa, precisa ter as considerações técnicas de quem vai aprovar isso, que é o Poder Executivo, a Secretaria do Urbanismo, enfim. A gente sabe que a situação hoje dos loteadores é prover a rede de esgoto, a iluminação, enfim, a pavimentação da via, mas também a gente entende, sim, que se pode avançar nesse quesito, com relação aos novos loteamentos. Vossa Excelência foi muito prudente em colocar, a partir de agora, se trabalha nessa situação. E a feitura dos passeios, vereador Neri, ela tem, assim, 3 situações que eu pauto de extrema importância. A primeira delas e mais importante é a segurança da mobilidade do pedestre. Hoje se fala tanto em transporte coletivo, transporte individual, de bicicletas, enfim, mas preponderantemente o poder público tem que olhar para a segurança do pedestre. E normalmente o pedestre, vereador Chico, vereador Fiuza, trafegam pelo passeio público, não é? E as faixas de segurança para fazer a travessia. Mas também ela é essencial para a mobilidade das pessoas com deficiência. Sejam elas cadeirantes, deficientes visual e da própria estética urbana da cidade. Não adianta nós termos um bairro bom, com toda uma infraestrutura de esgoto, de iluminação e não existir ali o passeio público. Então, hoje nós teríamos, em tese, 2 situações. A primeira delas, que é a obrigação do proprietário em efetuar, né, a construção do passeio e, consequentemente, a sua manutenção. Ou uma legislação em que o município próprio faria a construção do passeio público e cobraria isso através de uma contribuição de melhoria. Nós não temos isso, porque se o município fizesse
a construção do passeio, poderia cobrar porque aquele local teria uma valorização maior, então seria legítimo. Mas eu acho que o PL ele pode prosperar. Eu entendo, vereador Eloy, que nós temos que puxar esse debate para a Comissão de Desenvolvimento Urbano, trazermos aí também a rampa dos deficientes, trazermos outras associações, como o Sindicato do Sinduscom, para colocar isso. E se não prosperar na sua totalidade a sua proposta, vereador Neri, que as urbanizadoras possam, pelo menos, fazer nas extremidades das vias, né, rampas de acesso já, e, quem sabe, uma colocação de um piso tátil para facilitar aquele que tem a deficiência visual. Entendo que é extremamente pertinente esse seu projeto, ele dialoga com o momento que nós temos que precisa existir o passeio e, notadamente, a sua conservação, para a melhoria, né, da trafegabilidade do nosso pedestre e, consequentemente, a sua segurança. Vamos tratar isso, Vossa Excelência faz parte da Comissão de Desenvolvimento Urbano, mas, com certeza, a nossa comissão irá tratar com muita responsabilidade e muito carinho esse tema, que ele é importante para a comunidade dos caxienses. Conte com esse vereador. Obrigado, vereador Toigo, agradeço pelas palavras. E o senhor coloca muito bem a questão das pessoas, da segurança, dos deficientes físicos. Eu acho que quanto ao mérito não tem questionamento, né? O que a gente tem que avaliar realmente é a questão técnica, e o que a gente questiona um pouco é o tempo, né? 2014 para 2017, e vou conversar com o pessoal do Executivo também, se tiver que mudar alguma coisa a gente muda, né? Mas vejo que não daria uma grande despesa para o loteador, né, em função do benefício que ele trará para as pessoas. E com certeza o loteador também ele não vai perder. Ele vai acabar colocando aquele preço na venda do terreno, né? Mas aí pelo menos o proprietário já compra e a cidade fica organizada. Vereador Fiuza tem sua parte. Muito obrigado, vereador Neri, pela oportunidade. Parabenizo a Vossa Excelência por trazer essa matéria e dizer que para ele, para esse dono de loteamento, será um investimento que ele estará fazendo a benefício não apenas da pessoa dele, mas também de toda a população. Gostaria de contribuir também, dizer que uma coisa que acontece muito infeliz também na nossa sociedade é o problema de limpeza desses terrenos, né? Haja vista que, muitas das vezes, por conta de não fazer aquela manutenção, o proprietário, no seu terreno, a mata cresce e ali acontece a proliferação de insetos e até periculosidade, muitas das vezes, por conta de que a mata alta pode se esconder ali um indivíduo mal intencionado e poder, então, fazer com que haja um assalto, uma coisa dessa magnitude. Então, é importante essa colocação e esse projeto que a Vossa Excelência traz à casa, e temos a certeza que quando então vier, nós estaremos juntos então para bem aprovar para a nossa população. Obrigado. Obrigado, vereador Fiuza, agradeço pelas palavras. O senhor traz bem também o tema da questão do mato alto, né? Muita gente, às vezes, o terreno baldio lá acaba jogando lixo também, é um outro grande problema na nossa cidade, né? Porque quem sofre são os vizinhos, né? Acaba se criando animais peçonhentos que acabam indo para essas residências, muitas vezes servindo de paradeiro de pessoas para fazer um assalto, né? Muitas vezes até prostituição, e aí vai, né? Vários problemas, e existem muitas reclamações nesse sentido também, e acredito que para todos os vereadores, e esbarra o problema na questão da falta de fiscal, né? Cada vez que... Permite uma parte, vereador Neri. Na secretaria para cobrar dos fiscais, eles nos mostram pilhas e pilhas. Vereador Eloy tem sua parte. Vereador Neri, cumprimentos pela sua fala. Nós estamos pensando a nível da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, inclusive chamar uma reunião ordinária da comissão ou extraordinária, convidando principalmente os grandes parceladores de áreas em Caxias do Sul e convidando a secretária de Urbanismo, ou a secretária de Meio Ambiente e o secretário de Planejamento, para que a gente consiga estabelecer alguns consensos. Como a gente conhece, já participou do poder público e tal, não existe má vontade de parte das empresas urbanizadoras. Elas até são parceiras para encaminhar soluções como as que Vossa Excelência está propondo.
mas tem que haver uma contrapartida do poder público. De fato, nós burocratizamos demais a legislação, né? Hoje um parcelamento entra numa prefeitura, tu não consegue licenciar ele por menos de 3 anos. E por mais tentativas que se tenha feito, né? Então, nesse sentido, acho que a gente tem que continuar batendo nessa tecla de simplificar os processos, porque daí a gente vai ter nos urbanizadores parceiros para desenvolver esse tipo de atividades que Vossa Senhoria está propondo, eles não se negam, mas querem a contrapartida do ponto de vista de também simplificar os procedimentos, porque, de fato, a burocracia ficou uma coisa terrível. Até para se aprovar uma alteração, como a Vossa Senhoria está propondo, lá vai ter um técnico que vai dizer que é contra. E aí a coisa não anda. Mas nós vamos encaminhar isso a nível da comissão, vereador. Obrigado, vereador Eloy. O senhor coloca bem a questão. Acho que a gente também tem que trabalhar para facilitar a vida das pessoas em nossa cidade e de todos. E a gente sempre fala no intuito de construir, então acho que é importante chamar a todos, né, e juntos construir. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, mas quando a gente se dá as mãos e trabalha todos em prol da comunidade, quem ganha é quem mais precisa sempre. Então, obrigado a todos pelos apartes, e cumprimentar o vereador Cassina, que logo mais trará um projeto no sentido também. Obrigado, senhor presidente.